Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um componente não tão conhecido, já com algum tempo de existência, mas muito interessante e que pode ser a solução em várias situações. Trata-se do 78H05. O 78H05 é um regulador de tensão de 5 volts para 5 amperes, ou seja, ele é parente do 7805. Do famoso 7805 que a gente tanto usa por aí, mas muitas vezes a gente, para ter um pouco mais de corrente, precisa utilizar alguns artifícios como transistores de potência e outros para poder ter uma corrente de saída maior do que aquele 1 ampere, 1 ampere e meio que a gente costuma ter nesses outros componentes. Esse modelo aqui, que vem nesse tipo de encapsulamento TO3, ele suporta 5 amperes. A gente vai fazer um teste aqui e comprovar isso, ok? A aparência dele é essa daqui que vocês estão vendo. Ele tem essa aparência. Esse daqui é um produto original da Fairchild, ok? Ele é o UA, né? Esse aqui é o UA78H05SC, ok? Então vem nesse tipo de encapsulamento e suporta 5 amperes com saída constante em 5 volts. Vamos dar uma olhada nas características. Primeiro, a pinagem dele, que pode confundir um pouco, então é bom a gente conhecer bem a pinagem. Vamos lá. Olhando aqui por baixo, com os pinos mais próximos de um dos furos para fixação no dissipador, o pino abaixo, ou seja, aqui à direita, se você olhar de frente, se você olhar assim, né, é a entrada, a tensão de entrada. À esquerda é a saída e o case dele é o ground. Não confundir, a saída dele não é no case, a saída é nesse pino aqui, aqui à esquerda de quem olha nesse sentido. O ground dele é a carcaça que fica aqui. Então essa é a pinagem do 78H05, do 7805K e outros que tem também esse tipo de encapsulamento TO3. Ok, pessoal? Então vamos lá, características típicas do nosso circuito integrado antes de fazer aqui algumas medidas, alguns testes. Ele tem a saída constante em 5 volts, ou seja, ele não é do tipo ajustável como aqueles outros modelos LM338K que eu mostrei recentemente. Ele não é ajustável, embora você possa até fazer técnicas para alterar essa tensão, que eu já mostrei em outros vídeos. A tensão dele é para ser 5 volts na saída, para isso que ele foi feito. Corrente máxima de saída 5 amperes. Tensão de entrada entre 7,5 volts no mínimo, porque tem que ter pelo menos 2,5 volts para você poder ter os 5 constantes na saída, até no máximo 40 volts, no máximo na entrada dele. Potência máxima 50 watts. Corrente quiescente, que é aquela corrente quando você tem corrente zero sendo drenado na carga, 3 miliamperes, apenas 3 miliamperes, corrente de repouso dele. A corrente de pico máximo 7 amperes, ou seja, a partir de 7 amperes ele entra com a proteção. Ele tem proteção contra curto-circuito ou correntes maiores que 7 amperes, ele desliga, e também proteção contra temperatura elevada, ele também desliga. Alguns comentários no datasheet dele informam que ele é praticamente indestrutível. Se ele for corretamente montado, ele tem essas proteções todas e, além de proteger isso, protege os demais circuitos, caso ocorra alguma coisa, porque ele desliga sozinho. Ok? Corrente de pico máximo já falei. A regulação online regulation dele, a regulação dele é típica de 10 mV, ou seja, pode ter uma flutuação de 10 mV. Temperatura de trabalho de 0 a 150 graus Celsius. E a rejeição de ripple dele é excelente. Rejeição de ripple, ele sozinho faz uma rejeição de ripple de 60 decibéis. Ou seja, a tua entrada pode estar suja com algum ripple, que ele vai fazer uma rejeição altíssima, na ordem de 60 dB. Só aqui para a gente ter uma ideia do que seriam 60 decibéis de rejeição de ripple, quanto que isso reduz o ripple de entrada. Vamos ver se vocês lembram lá. Eu tenho 60 dB, né? 60 decibéis de rejeição. Ele vai cortar isso. Como é a rejeição de amplitude, como é a fórmula para a gente verificar qual é a relação de potências aqui, conhecer um valor absoluto aqui de rejeição? É assim, olha, em decibel é 20 log da relação de amplitudes, ou seja, amplitude de saída sobre a entrada,
log na base 10, né? Vai ser igual a quanto? 60 decibéis. Como é que eu faço aqui a conta do log? Eu vou passar esse 20 para o lado de cá, então vai ficar log da potência na base 10 é igual a 60 dividido por 20. Então vai ficar log da potência na base 10 é igual a 3. Como é que eu resolvo esse log? É a base elevado aqui ao resultado, vai ser igual ao que está dentro do log, né? Então 10 elevado a 3 é igual à relação de potência. 10 elevado a 3 é 1000. Então a relação entre potência de entrada e saída vai ser 1000. Isso significa que vai ter uma queda de 1000 vezes, 0,001 da entrada de ripple. Ele vai reduzir o ripple em 1000 vezes. Ok? Então se eu tiver, por exemplo, 1 volt de ripple, 1000 milivolts de ripple, ele vai diminuir para 1 milivolt de ripple, por conta da altíssima rejeição aqui de 60 decibéis. Excelente, né, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar montado, esse aqui já está montado, né? É o próprio 78H05SC montado num dissipador, pode ser até um dissipador menor que esse aqui, mas eu montei nesse. Ele fala, não tem componentes externos, então o meu único componente externo aqui de carga é um capacitor eletrolítico que eu botei na saída aqui, ok? Para a gente poder medir. Está conectado na fonte, eu vou ligar aqui para a gente poder ver. Ok, a gente já visualiza aqui a fonte vai ser essa daqui, e aqui é minha carga eletrônica, que eu vou colocando a carga aqui 1 ampere, 2, 3, 4, 5, e a gente vai ver aqui a saída, e depois a gente vê o ripple no osciloscópio. Ok? Eu estou injetando 9 volts na entrada, botei minha fonte para botar 10 amperes no máximo, ou seja, está com folga aqui, não tem problema nenhum com relação à tensão de entrada. E nós vamos injetar esses 9 volts na entrada do circuito. Eu vou monitorar a minha tensão de saída aqui, ok? No multímetro. Esse é o regulador, só tem ele e um eletrolítico na saída, ok? Mais nada. E a gente vai ver a saída aqui. Eu vou ligar a fonte, 9 volts, está aqui a saída 5,07, sem carga, ok, pessoal? Agora eu vou ligar a carga aqui, 1 ampere de carga, dá um 7, liguei a carga, estou com 1 ampere de carga, minha tensão mantendo 5,6 volts. Agora vamos aumentar essa carga para 2 amperes, ok? Repara que aqui, ó, na fonte também alterou, tá? Tô com 2 amperes, caiu um pouquinho aqui, quase nada, 5,05. Vamos para 3 amperes, mantendo 5,04. Vamos para 4 amperes, 5,03. Vamos para 5 amperes, 5,01, 5, mantendo 5 amperes, olha, vou deixar 5 amperes, tá aqui, ó, 4,946 amperes, medindo na fonte, a carga eletrônica diz que está colocando 5 amperes, a minha tensão constante em 5 volts aqui na saída. Realmente, agora deixa eu ver aqui o aquecimento, ele está frio, tá, pessoal, por causa do dissipador. Levemente, um aquecimento mínimo aqui, bem constante, bem estável, realmente dá para você jogar os 5. Vamos aumentar aqui para 6 amperes. 6 amperes caiu lá, ó, 4,88, tá? Mas ele dá pico de 7 antes de desligar. Voltando para 5 amperes, 5 volts. Maravilha, dá para garantir 5 volts em 5 amperes sem problema nenhum. Baixando aqui para 1 ampere, ele não aquecer muito, desligando a carga, ok, sem carga, mantendo também. Excelente aqui a tensão de saída medida aqui. Agora repare, eu vou desligar a fonte, desliguei a fonte, tem um eletrolítico ali na saída, está descarregando, vai zerar aqui, ok? Realmente um desempenho fantástico, muito estável, ok? E para fazer uma fonte de 5 amperes muito simples, você não precisa de mais nada além desse regulador, né? Um regulador, um capacitorzinho, transformador com a retificação e filtro básico, ele faz o resto. Lembrando que por ter essa rejeição tão alta de ripple, o capacitor depois da retificação não precisa ser nem gigantesco. Você bota lá 1000 microfarads, lá é o suficiente. Ele vai suportar. Tá? Claro, quanto mais limpa a tensão que você coloca na entrada dele, melhor a atuação dele, né? Mas ele tem essa propriedade de deixar a tensão estável e limpa, sem muita interação com ruídos. Por falar em ruídos, ele fala aqui também no
datasheet aqui sobre output noise, né? Aquele ruído típico que pode acontecer em qualquer tipo de semicondutor. O output noise dele com frequências entre 10 Hz e 100 kHz, típica de 40 microvolts RMS. Também um ruído muito baixo, muito menor do que em fonte chaveada, tá, pessoal? Claro, veja, a questão do rendimento em comparação a uma fonte do tipo chaveada, o rendimento aqui é menor, né? Ou seja, ele vai gastar mais potência para gerar essa corrente. O segredo da fonte linear para que tenha o melhor rendimento possível é você não colocar uma tensão de entrada muito alta. Então, por exemplo, você quer regular 5 volts, eu estou botando 9. O mínimo é 7,5, mas 7,5 fica muito na risca. Você fazer uma fonte na entrada com 9 volts vai garantir um altíssimo rendimento dele, ou seja, ele vai esquentar pouquíssimo, ele vai desperdiçar muito pouco por calor, por efeito de calor, e vai ter toda a estabilidade necessária. Agora, se você quiser botar 30 volts, como ele suporta até 40, com certeza vai ter uma perda de calor aqui alta, porque ele tem que fazer uma regulação muito maior. A regulação máxima dele é 35 volts, ou seja, bota 40 na entrada, sai 5 na saída, a diferença é de 35 volts, não é isso? Mas aí o rendimento é o menor possível, ou seja, vai ter um desperdício de potência, de energia ali, vai ter um desperdício. Mas, querendo minimizar esse desperdício, a entrada precisa ser mais baixa, até 9, 10 volts, razoável, até 12 volts você não vai ter um grande problema. Eu coloquei 9 aqui, que para mim seria o melhor dos desempenhos sem riscos, ok? Porque tem uma queda, quando você puxar os 5 amperes, ele vai provocar uma queda lá na entrada da ordem de 2,3 volts. Então precisa ter uma folga, porque o mínimo para ele trabalhar é 7,5. Né? Então, coloca 9, funciona bem, até para os 5 volts como a gente viu aqui, ok? Então vamos lá, vamos dar uma medida no Ripple. Bom, pessoal, coloquei aqui o osciloscópio com a seguinte configuração: acoplamento AC, lembrando que o acoplamento a gente ajusta aqui, né? No canal, na verdade, a gente vem aqui no canal e escolhe aqui, ó, coupling, acoplamento AC. Saindo do canal, no acoplamento AC, ele elimina toda a componente DC, ou seja, os 5 volts vão embora, fica uma linha aqui operando zero. Aqui no baseline, a gente consegue ver que a gente está aqui com 5 mV de baseline, de variação pico a pico, e 700 microvolts mais ou menos RMS. Tá? Vamos tratar aqui com o valor RMS, ele está medindo aqui mais ou menos 700 microvolts, é o ruído de fundo que a gente tem aqui, eliminando o nível DC. É uma variação AC, pode ser ruído aqui no ambiente e tudo mais. O que a gente vai ver é acima disso a influência da carga, ok? Então, já está ligado 5 volts aqui, eu vou ligar a carga com 1 ampere, ok. E aí nós conseguimos ver que com 1 ampere de carga, tensão continua mantida, eu tenho mais ou menos 800 microvolts de ruído aqui, RMS. Vamos para 2. Em 2 amperes eu tenho 900 microvolts, mais ou menos, quase 1 milivolt. Com 3 amperes, 1 milivolt de Ripple, que ele está conseguindo medir aqui. Com 4 amperes, 1.2 milivolts RMS. E com 5 amperes, 1.7, variando entre 1.5 e 1.7 milivolts, ok? Vamos aproximar aqui um pouco a tela. Ali, ó. Esse valor aqui, 1.6, 1.5. Repare que a gente está aqui com 5 amperes na fonte e ele está dando um Ripple de menos de 2 milivolts, digamos assim, para ser mais justo, ok? Bem pouco, quer ver? Eu vou abaixar aqui, ó. Abaixando 4 amperes, 3 amperes, 2 amperes, olha como baixa aqui. 1 ampere. 1 ampere tem 800 microvolts. Lembrando que desligado sem carga, tem um baseline de 600 a 700 microvolts. Quer dizer, ele com 1 ampere não tem praticamente nada, não sobe praticamente nada. E o resto é muito baixo, muito baixo. Para uma tensão de 5 volts, você tem menos que 2 milivolts de Ripple na corrente máxima do regulador, podemos considerar um excelente regulador. Ok, pessoal? Bom, esse é o 78H05. Esse aqui especificamente é o 05SC. Esse SC aqui é um sufixo que vai determinar
basicamente qual é a faixa de temperatura que ele funciona, tá? Então não é muito crítico, pode ser SC, pode ser A, tem vários tipos aqui, até o próprio datasheet aqui comenta, né? Ele pode ser SC, ASC, SM e ASM, vai variar aí a temperatura de trabalho, ok? O resto mantém a mesma coisa, mesmas características. É possível encontrar no mercado ainda esse regulador, não é muito barato, um 7805 comum é muito mais barato, não tenha dúvida, mas também não é nenhuma fortuna. Então é possível fazer uma fonte simples, mínima, pequena, dissipador pequeno. Eu digo que o dissipador pode ser aqui desse tamanho aqui, como eu coloquei, para ser o ideal, né, para você não ter preocupação realmente nenhuma, ele poder funcionar durante horas a fio, sem problema, mas pode ser até um pouco menor do que esse daqui, ele vai trabalhar mesmo, porque ele está frio, porque ele dissipa bem, e olha que eu não passei nem pasta térmica aqui, não é nada, eu coloquei ele direto aqui no dissipador, só para a gente fazer esse teste de desempenho, ok? Se vocês gostaram aí dessa série de componentes, especificamente agora esse aqui, um regulador de tensão de precisão, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, um grande abraço.